Amém, querido? Você abriu aí em Filipenses capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 17, Filipenses 3:17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, ou a nossa pátria, como eu prefiro em outras traduções, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, ó Deus, e colocar diante de Ti a alegria que temos de meditar na Sua palavra e clamar ao Senhor. Que a Sua palavra possa exercer mudança e transformação nos nossos corações. Ó Deus, que a Sua palavra venha alimentar o nosso espírito. Ó Deus, que a Sua palavra venha, como dizem Hebreus, separar juntas e medulas, a alma do espírito, porque ela é poderosa e eficaz para isso. Que ela possa agora separar, ó Deus, realmente os propósitos do coração e possa nos levar ao centro da Sua perfeita vontade. Pai, não queremos viver alheios ao Senhor e à Sua orientação. Não podemos e não desejamos viver alheios à vida que glorifica o Senhor. Não queremos, ó Deus, como igreja, estar alheios ou assim, sem atenção nenhuma, Senhor, com aquilo que agrada a Ti, com aquilo que louva e exalta o Teu nome, com as coisas, com o estilo de vida que glorifica o Senhor. Nós não queremos estar alheios a estas coisas, queremos perceber o que o Senhor tem para nós, por isso nos ajuda. Nós estamos aqui diante de Ti humildemente clamando, Senhor, nos ajuda a perceber o que o Senhor quer falar. Deus, me dá graça para, como aquele que prega nessa noite, poder transmitir o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Nós nos despojamos diante do Senhor, nos humilhamos na Tua presença, ó Deus, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. É o Teu Espírito que revela, é o Teu Espírito que trabalha, é o Teu Espírito que convence, Senhor. Então, ó Pai, venha nessa noite, libere sobre nós tudo aquilo que está na Sua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então nós lemos aqui um texto grande de Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o capítulo 4, versículo 1. E a tônica aqui desse texto que a gente viu, embora tenha muitas coisas escritas, mas o que eu quero hoje realçar é que o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com os irmãos que estavam em Filipos. Ele diz assim: irmãos, sigam o meu exemplo e observem aqueles que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos, que nós lhes apresentamos. Ou seja, há uma preocupação de Paulo para que eu e você, como igreja, possamos observar o padrão de vida que é apresentado por ele. E a gente vê depois que em outros textos Paulo também está preocupado com isso. Acho que, se não me engano, em 2 Tessalonicenses 2,15, fala ali que nós precisamos também estar firmes segundo os padrões que nos foram apresentados por palavra e por epístola, por cartas. Então, Paulo diz aquilo que foi escrito também, apresenta o padrão de Deus. E aí ele começa a falar das pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo, inimigos do Senhor. E eles têm aqui um estilo de vida contrário ao padrão apresentado pela palavra. E ele então faz uma observação: a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele fala do padrão de vida
que os cristãos devem observar e viver. Ele fala do estilo de vida que algumas pessoas, que ele chama, até com lágrimas nos olhos, de inimigos da cruz de Cristo, pessoas que se preocupam com coisas que não têm nada a ver com o reino e com a glória de Deus. Ele fala do estilo de vida totalmente alheio àquilo que Deus tem para nós, e ele fala assim, olha, mas nós esperamos do céu o Salvador, a nossa pátria está nos céus. Ele diz, esperamos ansiosamente, ou seja, nós estamos aqui ansiosos por esperar. Vocês não viram, é claro, nós estávamos aqui, e a equipe técnica virou para o pastor Fabiano, que estava lá no palco, e falou assim, faltam 3 minutos. E ele começou a ficar andando para um lado, para o outro, daqui a pouco faltam 30 segundos. Né? Então dá aquela ansiedade, está chegando a hora de falar boa noite, começar a tocar, começar a cantar. Então chega uma hora que a gente fica ansioso por algo que vai acontecer. E a palavra diz que devemos esperar ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. E eu quero te perguntar nessa noite, e eu gostaria que você me respondesse com toda a sinceridade do seu coração. Você espera ansiosamente a vinda do Senhor? Amados, a minha esposa, ela é sensível, né? Ontem nós estávamos ministrando aos adolescentes. Uma das coisas que nós falamos com eles é que, com os pais, que nós sempre fizemos uma reunião em casa. Eu acho que é mais do que o culto caseiro. A gente fazia uma reunião, acho que era um discipulado caseiro que a gente fazia. E sentávamos nós 4 antes dos maridos chegarem, e nós 4 nos sentávamos e ficávamos conversando sobre várias coisas, vários assuntos. E nós realmente ali abríamos o coração e chorávamos e tal. E hoje de manhã, né, nós fizemos essa reunião, nós 6. Então, o Adilson Júnior e a Fernanda estão lá em São Bernardo. A Fernanda não estava trabalhando hoje, e o Marcelo e a Flávia na casa deles, aqui em São José, e eu e a Adriana em casa, e nós nos reunimos através de um aplicativo, e ficamos ali mais de 2 horas juntos, conversando entre nós, ministrando entre nós. E ali a Fernanda, se não me engano, ela disse que a morte daquele negro americano, acho que é Floyd, alguma coisa Floyd, eu esqueci o nome dele, né, que está sendo muito noticiado, que está tendo lá tanta confusão nos Estados Unidos, tanta revolta por conta de algo que foi um absurdo. E, hoje em dia todo mundo filma qualquer coisa com celular, né, irmãos? Então apareceu aquele homem que estava imobilizado, já estava algemado, estava deitado no chão, e um policial branco ajoelhou no pescoço dele. E ele ficava pedindo socorro, porque ele não estava conseguindo respirar. E infelizmente essa pessoa, esse homem, ele veio a falecer nessa situação. Então, acho que foi a Fernanda que falou, e depois a Adriana falou assim, que essa injustiça mexe com elas. A Fernanda falou assim, essa injustiça mexe comigo, pai. Eu fico... E a gente estava ali abrindo o coração entre nós, e aquela uma indignação, não com raiva da pessoa que matou o outro, não, mas é uma indignação pela natureza humana. Uma indignação, queridos, pela situação. E há tantas barbaridades neste mundo, há tantas situações que mexem com um com o outro. E então a Flávia falou algo assim que depois eu fiquei assim, orgulhoso, de ver as minhas filhas. Assim, as minhas filhas cresceram, já são mulheres de Deus. E a Flávia falou assim, olha, Fernando, o que Deus está dando para você é uma sensibilidade para ver a injustiça que tem na terra. Existe uma injustiça por causa da natureza humana, e nem todas as pessoas sentem isso, nem todas as pessoas percebem isso, mas Deus te deu essa sensibilidade de perceber a injustiça nos hospitais que ela trabalha, na maneira como alguns profissionais tratam os doentes, na maneira como as famílias tratam os profissionais de volta. Então, tantas coisas, tanta injustiça, e a Fernanda assim falando para nós que sofria com aquilo, que precisava entender, e a Flávia falou assim, olha, o que Deus te deu foi uma sensibilidade para ver que a natureza humana ela é caída e que nós precisamos orar para que a justiça de Deus seja feita na terra. Você precisa orar e colocar isso e desejar a volta de Jesus, porque quando Jesus vier, a justiça de Deus vai ser estabelecida. Então nós começamos ali a conversar sobre estas coisas, e eu vejo, querido, assim como a natureza humana ela é terrível.
quantas maldades. Infelizmente, aqui no Brasil, teve uma mãe que parece que assassinou um filho no Rio Grande do Sul, uma criança de 11 anos, não sabemos os motivos. Situações terríveis, violência doméstica crescendo no Brasil, famílias que estão agora, por causa da quarentena, encerradas dentro de casa, e violência, e homens batendo em mulheres, e crianças sofrendo, adolescentes sofrendo. Amados, nós precisamos entender que a natureza humana ela é terrível e nós precisamos esperar pela volta de Jesus. Amado, não se engane, esta terra, outro dia eu estava vendo alguns pastores falando, nós acreditamos que pode piorar o que está acontecendo. Jesus disse que haveria fomes, haveria terremotos, haveria pragas, e hoje nós estamos vendo aqui a pandemia. É uma praga, é o começo das dores do final dos tempos, haveria guerras, e nós não sabemos como será, mas nós sabemos que pode piorar. Nossa, pastor, que palavra, como se diz, depressiva, né? O senhor tá pessimista. Eu não estou pessimista não, querido. Quando essas coisas começarem a acontecer, eu vou levantar os olhos para o céu e vou me alegrar, porque eu espero a volta do meu Senhor ansiosamente. Está chegando o dia, querido. Está chegando o dia dele voltar. Não é? Então nós vivemos os últimos dias. E você pode dizer, tá bom, mas quanta gente que fala que Jesus vai voltar. Irmão, se Jesus demorar mais 500 anos para voltar, você está vivendo os últimos dias. Quantos anos você tem mais para viver? Você não sabe. Todos nós estamos nos últimos dias. Outro dia eu vi, acho que o Daniel Colenda falando sobre isso, eu achei tremendo. Todos nós vivemos os últimos dias. Os meus últimos dias, eu não sei quando vou morrer, já estou com 50, quase 55 anos. Vamos supor que eu viva mais 50, está ótimo, 105 estaria bom. Vamos supor que eu viva mais 50 anos. São últimos dias. Talvez alguém que seja mais novo tenha alguns anos a mais para viver, mas nenhum de nós vai viver mais 120 anos. Então todos nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias devemos desejar a volta do Senhor com ansiedade, como ele fala aqui. Porque a nossa pátria está nos céus. E no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, olha, então, queridos, vocês que são os meus irmãos, a quem eu amo, tenho saudade, vocês que são a minha alegria, vocês que são a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Então, enquanto Jesus não volta, e aqui nós vemos que esse texto está falando da volta de Cristo. Não é que ele vai voltar e que ele vai transformar os nossos corpos corruptivos, né? Vai transformar em corpos com a glória que tem o corpo dele, vamos ser transformados. Então ele está falando da volta de Jesus. Mas eu quero dizer para você, enquanto Jesus não volta, permaneça firme. Eu sei que nesse momento tem muita gente pedindo, perguntando, pastor, como é que é a volta de Cristo? Eu vejo assim, muita gente querendo entender se essa pandemia tem a ver com a volta de Jesus. Amados, olha, enquanto Jesus não volta, permaneça firme. Permaneça firme. De que forma? Observando o padrão de vida apresentado pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos, pela Bíblia. Então, vamos permanecer firmes. E eu quero falar hoje com alguns padrões que eu e você devemos observar enquanto ele não volta. E a primeira coisa que saltou assim ao meu coração é que nós precisamos ter temor de Deus. Há um texto lá em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, onde Pedro diz assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então Pedro aqui ele fala que nós estamos numa jornada terrena. A outra tradução diz que nós estamos num tempo de peregrinação. Né? Aquele que peregrina, ele está andando por uma terra alheia. Nós não somos aqui dessa terra. Nós somos de outra pátria. Nossa pátria está nos céus, da onde o nosso Senhor e Salvador vem. Então, amados, aqui Pedro fala, enquanto vocês estão aqui na sua peregrinação, enquanto vocês estão na sua jornada terrena, olha, porte-se com temor de Deus. Ele nos adverte. Amado, e quando nós fazemos aqui a comparação com esses tipos de pessoas que eram inimigos da cruz, eles não tinham temor de Deus. O Deus dele era o ventre, ou seja, eles queriam satisfazer os seus próprios prazeres. Não, amado, se nós precisamos ficar firmes naquilo que o Senhor tem nos pedido.
Há um propósito a vivermos e é nos portarmos com temor. O temor de Deus, querido, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. O temor de Deus faz toda a diferença na sua casa. O temor de Deus faz toda a diferença na sua família. O temor de Deus faz toda a diferença nas suas decisões. O temor de Deus faz toda a diferença nas suas observações, na maneira como você responde às circunstâncias que te atropelam ou que te assaltam. O temor de Deus, ele muda a nossa maneira de ver as coisas. O temor de Deus, ele gera em nós um constrangimento. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso falar qualquer coisa, porque eu temo a Deus, eu não quero ferir a Deus, eu não quero ferir a santidade de Deus, eu não quero que o Senhor se entristeça, conforme fala em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito. Quando nós temos temor de Deus, esse temor, ele conduz a nossa vida por um caminho de retidão, por um caminho de santidade. Então Pedro fala, vocês estão numa jornada terrena, vocês estão numa peregrinação aqui nesta terra, mas vocês vão chegar na pátria de vocês, que é o céu. Mas enquanto vocês estão aqui, vocês precisam se comportar, se portar com temor. Portem-se com temor. Querido, eu quero dizer para você que está me vendo agora, aqui, tenha temor nas suas decisões, tenha temor nas suas condutas, tenha temor para onde você olha, tenha temor da maneira que você fala, tenha temor de quem você fala, tenha temor, querido, na sua casa, com as suas finanças, tenha temor de Deus. Martin Luther King, que era um ativista, muito conhecido como um ativista, que lutou ali pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, mas na verdade o Martin Luther King era um pastor, um homem de Deus. Ele tinha muitas frases maravilhosas. Se você tiver a oportunidade de procurar, procure ter alguns sermões deles na internet, alguns vídeos, é algo muito gostoso de ver. Era um homem muito sério, um homem de Deus. E ele disse certo dia, o mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo e mesmo a igreja está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em qualquer lugar, prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Então ele fala, ao invés das pessoas prestarem culto a Deus com a sua vida, elas prestam culto a Deus com os seus lábios. Porque o ateísmo prático é aquele, irmãos, que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Essa frase é muito forte. As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo prático. O ateísmo teórico, a pessoa fala, eu não acredito em Deus, e tem toda aquela filosofia. Mas o ateísmo prático é muito mais perigoso, porque a pessoa diz, não, eu acredito em Deus, mas isso não interfere na sua vida. O evangelho precisa causar uma mudança na sua vida. O evangelho precisa causar uma transformação na sua conduta. Irmãos, o evangelho precisa causar algo na minha vida, ele precisa transformar a minha vida. Eu não posso mais ser o mesmo. Eu sou nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, para eu ficar firme com o Senhor, eu preciso ficar firme, como diz aqui esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Fique firme, mas eu preciso ficar firme naquilo que é o que a palavra me ensina sobre o comportamento que glorifica a Deus. E o comportamento que glorifica a Deus é portar-me com temor de Deus. Salmo 25,14 diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Outra tradução diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Existe, irmãos, isso aqui é maravilhoso, se você parar para pensar, se nós parássemos para pensar, existe uma intimidade. A intimidade do Senhor. Irmãos, a intimidade é maravilhosa. É maravilhoso quando eu chego na casa do meu cunhado, do pastor Fabiano, da pastora Etel, e eu chego lá e eu estou com vontade de tomar um café, e eu falo assim, Etel, faz um café para a gente, aí tem um cafezinho. Por quê? Porque nós temos intimidade. De repente, se eu chegar na sua casa, eu jamais vou pedir um café. Bom, capaz que eu peço um café na sua casa. Não é? Mas tem pessoas que você tem intimidade, que você fala. Eu chego na casa do pastor Paulo e falo assim, pastor Paulo, vamos fazer uma mexidinha? Irmão, se você nunca experimentou o mexidinho do pastor Paulo, é algo do céu. É maravilhoso. Né?
Porque são pessoas que a gente tem intimidade, tem amizade. Pessoas que vocês olham e sabem, a pessoa está com algum problema. A pessoa está triste. Irmão, o que está acontecendo? Nós olhamos para as pessoas e começamos a perceber que há porque a intimidade, ela revela coisas. A intimidade nos dá acesso às coisas que outras pessoas não têm. E quando a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o Senhor confia os seus segredos para aqueles que temem a Ele. Irmãos, andar com temor a Deus é ter revelação. Ah, querido, não existe nada melhor neste mundo do que ter revelação do próprio Deus. Do que ouvir palavras dos seus lábios, dizer que Ele fale ao nosso coração. Não existe nada melhor no mundo, na vida de um homem, de uma mulher, do que ter revelação de Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu comecei a conhecer a Deus, quando eu comecei a ler a palavra, eu realmente tinha uma vida totalmente alheia, era mundano, e eu me entreguei para Jesus, e eu comecei a buscar a sua face, comecei a ouvir coisas dele, coisas tremendas, maravilhosas, comecei a descobrir o seu perdão, a minha novidade de vida que Ele estava propondo, o que Ele estava fazendo na minha vida, no meu casamento, na vida da minha esposa. Eu assisti a transformação da Adriana e eu olhava para aquilo maravilhado. Eu lembro o dia que a Adriana foi batizada no Espírito Santo. Eu estava dirigindo um carro na Via Dutra, e havia um casal conosco, e a Adriana então começou a falar em línguas, e ela ficou em dúvida, aquele casal começou a orar com ela, e eu lembro que foi um Pentecoste no carro, irmãos, eu dirigindo, a Adriana do lado, o casal atrás, uma cantando, o outro falando em línguas, o outro dando gargalhada no Espírito, e foi um negócio maravilhoso, porque quando você teme a Deus, aleluia, você começa a experimentar da intimidade do Senhor. É quando você teme a Deus que você começa a derramar lágrimas aos pés do Senhor. É quando você teme a Deus, que você não sabe porquê, mas Ele conforta o teu coração. De repente você olha para um lugar, você olha para outro, parece que nada está bem, parece que nada está certo, mas você tem uma confiança, sabe por quê? Porque o Senhor fala ao teu coração: eu estou contigo, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E aquela palavra conforta o teu coração. Quando você teme a Deus, tem intimidade. Acontece como aconteceu conosco. A Adriana rompeu a bolsa dela, estava grávida do nosso primeiro filho. A gente não sabia se era homem ou menina, né? Era a Fernanda, mas aí rompeu a bolsa da Adriana e a gente não tinha telefone em casa. E eu saí correndo para ligar de um orelhão. E eu comecei ali então a ligar, e o médico não estava. Comecei a ligar para minha mãe não achei minha mãe, não achei minha irmã, não achei os pais da Adriana, não achei ninguém. Era só eu e ela. E eu cheguei, voltei lá, liguei para o hospital, falei assim: vem para o hospital. E eu fui para buscar a Adriana, cheguei, a Adriana estava tranquila, irmãos. Eu fiquei espavorido. Eu estava desesperado, a Adriana tranquila. Aí ela virou para mim e falou assim: Deus falou comigo que Ele está cuidando de nós, de mim e do bebê. E ela estava em paz, irmãos. E aquela paz que ela tinha passou para mim. Eu lembro que nós fomos para o hospital, ela ficou deitada na cama, o médico estava viajando, ia chegar só mais tarde, era de manhã. Nós ficamos ali e deixaram ela de repouso. Daqui a pouco entrou uma moça, uma enfermeira, não sei o que era, e olhou, assim, a Adriana estava com uma toalha, e daqui a pouco ele olhou, tinha sangue, e a mulher falou assim: ai meu Deus, ai tem sangue, ai, e saiu correndo do quarto. Imagina um pai de primeira viagem na situação. Eu olhei para a Adriana olhou para mim, e a gente estava calmo. E a Adriana calma, e a Adriana perguntou assim: por que ela está preocupada? Sabe por quê, irmãos? Porque quando você teme a Deus, Ele revela para você os seus segredos. A intimidade do Senhor, ela te dá alegria, ela te dá paz, ela revela a aliança que Deus tem conosco. A aliança em Cristo Jesus é inquebrável. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem o Covid, nem nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós temos esse temor e esta confiança, as coisas se encaixam e Deus trabalha no nosso coração. Enquanto Ele não vem, porque Ele está chegando, mas enquanto Jesus não vem, vamos nos portar com temor. Tenha temor de Deus, porque um dia Ele vai chegar. E quando Ele chegar, eu quero que Ele encontre você caminhando debaixo do temor. Eu quero que Ele encontre a sua casa caminhando debaixo do temor. Eu quero que Ele encontre a minha vida e a sua vida caminhando com temor. Ele vem.
Outra coisa que eu quero ver aqui lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, Paulo diz assim: quanto a estes, aqueles que não andam com Deus, né, os inimigos da cruz, diz assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, amados, se eles só pensam nas coisas terrenas, eu e você precisamos pensar nas coisas eternas. De que maneira eu vou ficar firme até que Ele venha, pensando nas coisas eternas, me preocupando com aquilo que é eterno? Paulo escreveu aos Coríntios e disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Você se preocupa com as coisas eternas ou com as coisas terrenas? Neste momento, querido, nós precisamos entender que ficar firmes, segundo o padrão que a palavra nos mostra, é nos preocuparmos com aquilo que é eterno. Você precisa imprimir valores eternos no coração dos seus filhos, mas para isso você precisa primeiro imprimir valores eternos no seu próprio coração. Você precisa mostrar para a sua esposa ou para o seu marido e para os seus filhos que você, se você ainda é um jovem, para a sua namorada ou para a pessoa que você vai construir para o seu namorado, você precisa mostrar os valores eternos que você nutre na sua vida. Porque os valores eternos são melhores do que as coisas terrenas. Aqueles que se preocupam com as coisas terrenas são aqueles, irmãos, que vivem de uma maneira que são taxados até de inimigos da cruz. Quem se preocupa só com coisas terrenas, não se preocupa com a glória de Deus, não se preocupa com a santidade, não se preocupa com ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Mas se você, meu amado, se preocupa com as coisas eternas, você vai guardar o seu coração, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Para onde você tem olhado nesses dias? E lá em Filipenses 4:1 ele fala: fiquem firmes. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses 2,15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Permanecer firme significa perseverar com retidão, perseverar numa vida com Deus, perseverar, permanecer firme. Eu quero dizer que muitas coisas querem abalar a sua firmeza, muitas coisas querem abalar a minha firmeza. Quando nós estamos firmes em Deus, existem coisas que querem nos abalar. A primeira coisa que abala a nossa confiança é o nosso pecado. Eu vi que o pastor Fabiano dando uma palavra durante o louvor para pessoas que talvez estejam abaladas neste momento, porque nesta quarentena não estão orando como acha que deveria orar, ou não estão lendo a Bíblia como pensam que poderiam ler, e essa situação tem trazido acusação sobre elas. Essas coisas abalam a nossa fé. Amados, na nossa força nós nunca vamos conseguir agradar a Deus. Parece um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu prego a sua consciência, que você tem que ficar firme, que você tem que temer a Deus, que você precisa andar com Deus, na verdade isto é impossível para mim e para você, a não ser que nós, irmãos, nos derramemos diante do Senhor, clamando pela sua ajuda, clamando por sua graça, que nos capacita a viver de uma maneira que glorifica o seu nome. Na verdade, querido, quando nós colocamos a palavra é como um espelho, diz Tiago, nós olhamos a nossa imagem, essa pregação ela revela ou ela reflete o nosso coração, se nós estamos andando em temor ou não, se nós estamos preocupados com a vinda de Cristo ou não, se nós estamos preocupados, querido, em andar de uma maneira correta ou não, se nós estamos preocupados em agradar a Deus, se nós estamos preocupados com as coisas eternas ou não. Na verdade, uma palavra como essa fala a mim, fala a você, um alvo que eu e você precisamos olhar e buscar.
E quando nós estamos falhando, não é que agora eu vou tomar uma resolução e vou dizer, não, a partir de hoje eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou falar assim, Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça, ajuda-me a caminhar da maneira que eu devo. Me ajuda, Senhor. É isso que a palavra deve gerar em nós, um constrangimento, que nos leve a buscar a Deus para caminhar debaixo da sua graça, debaixo do seu cuidado, do seu amor. Como eu estava dizendo, há muitas coisas que querem nos abalar, o pecado quer nos abalar. Então, quando nós cometemos um pecado, esse pecado ele quer nos separar de Deus. E, na verdade, realmente, o pecado não perdoado, não confessado, irmãos, é um empecilho terrível. Deus não contempla o pecado. E Ele olha para nós através do sangue de Jesus. Mas o pecado nos rouba a confiança diante do Senhor. E quando nós, então, buscamos a Deus pedindo perdão, nos arrependendo, o Senhor então Ele nos perdoa, como diz 1 João capítulo 1, verso 9, Ele nos perdoa e purifica de toda a injustiça. O pecado rouba a sua firmeza. Quando a pessoa começa a caminhar no pecado, precisa se arrepender rápido. Confesse logo este erro e não permita que a sua vida seja abalada. Outras coisas que têm abalado muita gente nesses dias são as opressões. Amado, opressão é algo demoníaco. Muitas vezes você acha que é um pensamento, que é um temor, é um medo. As pessoas estão com medo da enfermidade, ou então estão com medo excessivo de perder o seu sustento, o seu trabalho. As pessoas estão com medo de sair na rua, estão com medo de tanta coisa. Amado, com medo dos seus parentes sofrerem algo. Meu querido, se essas coisas estão oprimindo você demasiadamente, existe o medo natural, existe o medo que é o cuidado, nos leva a ter cuidado. Existe o medo que traz para mim e para você uma conduta de cuidado. Mas existe o medo que é opressivo, que a pessoa fica sofrendo. Eu quero dizer para você, como diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim, olha, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás começa a botar ciladas na minha vida e na sua vida. E nós precisamos entender, irmãos, e ficar firmes contra as ciladas do diabo. Identifique a opressão e fala assim, Satanás, na minha vida não. Na minha casa não, na minha mente não aceito. Em nome de Jesus eu confio em Deus. Querido, fortaleça-se no Senhor. Depois você pode ler todo o capítulo 6 de Efésios. Você vai ver ali algumas dicas, não é o assunto hoje da nossa pregação. Mas ele fala claramente como você pode se fortalecer no Senhor, orando, mas principalmente identifique a opressão na sua vida e se levante, querido. Enquanto Jesus não volta, você precisa ficar firme. Daqui a pouco ele chega, pode voltar essa noite, nós não sabemos, pode voltar amanhã. Mas fique firme, essa é a direção de Deus para nós. Espere ansiosamente a sua volta. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo esperava ansiosamente. Aos Coríntios ele escreveu Maranata. Maranata, a Timóteo, seu filho na fé, ele fala assim, que a minha coroa está reservada, né, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Viva com temor durante o tempo da sua peregrinação, da sua jornada. Preocupe-se, meu querido, com as coisas eternas. E fique firme, não deixe nada te abalar. Não deixe nada abalar a sua vida.